Alright, boys, então vamos lá, vamos falar sobre embargo de divergência em recurso especial e extraordinário. Para vocês aí da plateia, que ainda não me conhece, meu nome é Franklin Lobato e eu sou professor de processo civil. Estamos aqui falando sobre recursos e na aula de hoje nós vamos ver os embargos de divergência e em recurso especial e recurso extraordinário, né? É interessante, antes de vocês assistirem essa aula, assistirem a aula de recurso especial e recurso extraordinário, para poder entender isso aqui. Por isso que a gente deixa sempre ele para depois da aula de recurso especial e recurso extraordinário. Só recapitulando, o recurso especial e o recurso extraordinário, né? Isso se chama vaidade, o aluno vaidoso, você vê, entendeu? E então o recurso especial, não tem nada com isso. Todo mundo tem o direito de ter a sua vaidade, não é verdade? Né? Aquela ali gosta de uma florzinha na camisa, você gosta da camisa quadriculada, então, sem problema, né? Então o recurso especial, gente, é aquele recurso que vai servir para impugnar decisões que violam normas infraconstitucionais, como nós vimos, e o recurso extraordinário é aquele que visa impugnar decisões constitucionais, né? Então, se eu tenho uma violação a uma norma constitucional, eu vou usar um recurso extraordinário. Bom, esse recursinho aqui que vocês estão vendo, esse perigoso, é o embargo de divergência em recurso especial extraordinário. O nome já sugere alguma coisa, né? Embargo de divergência. O que dá a entender? Quando há uma divergência, né? Em decisão de recurso especial e recurso extraordinário. Então, justamente, o conceito dele é recurso cabível, né? Nos recursos especial e extraordinário, quando o julgamento da turma divergir do julgamento de outra turma. Agora preste atenção, porque agora é que surge o probleminha aí. O aluno desavisado, ele vai, mas espera aí, professor, mas aí de uma divergência não seria o embargos infringentes? Não, porque na aula de embargos infringentes eu expliquei para vocês que o embargo de infringente ele é utilizado quando há divergência na turma que julga. Aquela turma que julgou, não foi unânime a decisão. 2 votaram a favor e 3 votaram contra, por exemplo. 5 votaram a favor e 6 votaram contra. Então eu tenho uma decisão não unânime da própria turma. Aqui não. Aqui, olha o que está escrito: quando o julgamento da turma divergir do julgamento de outra turma. Então, por exemplo, vamos colocar aqui. O STJ, ele é composto por quantos ministros? 33 ministros, não é isso? E eu tenho, senhores, várias turmas, né? Tenho as turmas aqui. Então, vamos colocar aqui, vamos supor, 6 turmas de 5. 5 vezes 6, 30, né? São 33. Imaginemos que eu tenha 6 turmas, cada turma tem 5 ministros. Ora, essa turma aqui, que eu vou chamar de turma A, pode divergir da turma F, não pode? O entendimento dessa turma aqui pode ser de sim e essa turma F de não, para daquela determinada prestação jurídica, né? Vamos fazer silêncio. Então, eu posso ter uma decisão aqui que diverge dessa outra decisão aqui.
Normalmente, esse recurso de embargo, de divergência, ele ocorre muito mais no STJ, porque no STJ, devido à quantidade de ministros ser maior, a possibilidade de divergência entre as turmas também é maior, certo? Então, é um recurso cabível no recurso especial extraordinário quando o julgamento da turma divergir do julgamento de outra turma. Pode ser da turma, pode ser da sessão ou pode ser do órgão especial do STJ. O que seria o órgão especial do STJ? O pleno, né? Em que reúne todos os ministros. Eu posso ter uma decisão dessa turma aqui que é contrária a uma decisão do pleno. E aí eu vou entrar então com embargo de divergência. Assim como nós falamos que o objetivo dos embargos infringentes era uniformizar aquele entendimento, os embargos de divergência é pacificar aquela divergência, né? Uniformizar o entendimento também pacificando aquela divergência, beleza? Então, posso ter, repetindo, uma divergência entre turmas, sessões, órgão especial do STJ, ou quando o julgamento da turma divergir de outra turma ou do plenário, no caso do STF. Posso ter situações no STF em que o julgamento de uma turma diverge de outra turma, ou o julgamento de uma turma diverge do julgamento do pleno do STF, que é composto por 11 ministros. Só para situá-los, eu sempre conto uma historinha interessante sobre o estupro, né? Vocês sabem que quando a ministra Ellen Grace, ela era presidente do Supremo Tribunal Federal, ela capitaneou um entendimento em que não era um entendimento pacífico sobre a questão do estupro. E era mais ou menos assim a história. Uma coisa é um rapaz de 18 anos convidar a namoradinha de 13 para ir para o cinema. E lá no cinema, eles estão namorando, mãozinha boba para cá, mãozinha boba para lá. Ele convida ela para ir dar uma volta na casinha dele. Vamos ouvir uns Beatles lá em casa. Paul McCartney cantando aquela música My Love. Vocês conhecem aquela música? My Love? Pô, bem. Aí vai daqui, vai dali. Ela consente que ele pratique com ela relações sexuais. Pergunto, está caracterizado o estupro, sim ou não? Sim, porque muito embora ela tenha consentindo, ela é menor de 14 anos e, consequentemente, o estupro está configurado. Tudo bem, beleza, tranquilo. Só que é diferente, por exemplo, de um estupro praticado pelo Francisco de Assis Pereira, que é o maníaco do parque, que ia lá para o parque, ficava patinando, as mulheres passavam lá no local, e ele dizia, e aí, quer bater uma foto? Olha, tá muito gata e tal. E aí, bora tirar uma foto lá no parque. E chegava lá no parque, ele mantinha a relação mediante violência e estuprava. Só que para a lei, senhores, os dois são crimes hediondos, tá? E na época, a ministra Ellen Grace quis fazer uma divisão, dizendo que haviam crimes hediondos, e haviam crimes que não eram tão hediondos, vamos dizer assim. Bom, e aí surgiu uma divergência da turma da ministra em relação ao pleno do Supremo Tribunal Federal, tá? Eu citei só um caso, porque às vezes a pessoa pede para citar casos, desculpem, casos práticos, mas eu poderia citar outros, né? Por exemplo, na época do Plano Collor, muito embora o entendimento
majoritário era de que deveria liberar o valor da poupança, houve divergência entre as turmas do STJ e do Supremo nesse ponto. Algumas achavam que devia liberar o dinheiro, outras diziam que não, que era uma providência que o governo tinha que tomar para liberar o dinheiro da poupança e, portanto, surge divergência. Então, há sempre divergência. Outro caso, já que vocês estão querendo, o caso dos fetos com problema de anencefalia. Houve divergência entre turmas. Umas achavam que poderia ser feito o estupro, outras não. Então, nós temos várias situações de divergência que tem assuntos realmente, pela sua complexidade, que é muito complicado não haver uma divergência de entendimento. Bom, mas quando houver julgamento de turma e esse julgamento divergir de outra turma ou do plenário do Supremo, nós vamos ter o embargo de divergência. Diferenças. Professor, qual a diferença? Não, aluno, qual a diferença entre embargo de divergência, e aí, divergência e recurso especial e divergência e recurso extraordinário, entre órgãos julgadores distintos? É simples. Se eu fosse comparar esse embargo de divergência e fosse comparar o embargos infringentes, eu diria que o embargo de divergência, como a resposta já está dizendo aí, ele é entre a divergência entre órgãos julgadores distintos. E o embargo infringente, a não uniformidade é entre o mesmo órgão julgador. Repetindo, o embargo de divergência entre órgãos julgadores distintos. A interposição do embargo infringente é entre órgãos julgadores, entre órgão julgador idêntico, né? É o mesmo órgão julgador, é a mesma turma, a mesma seção que divergiu entre os componentes da turma sobre aquele assunto. Embargos infringentes, na verdade, a divergência em apelação contra sentenças de mérito ou ação rescisória entre juízes do mesmo órgão julgador. Então, qual a diferença entre o embargo de divergência e o embargo infringente? Embargo de divergência, turmas diferentes. Embargos infringentes, mesmo órgão julgador. Divergência entre juízes ou desembargadores ou ministros do mesmo órgão julgador. Seja em ação rescisória, seja contra a sentença de mérito, seja uma divergência e apelação, mas é sempre no mesmo órgão, na mesma turma, na mesma sessão. Beleza. Alright. Tá, professor, qual a diferença entre o embargo de divergência e o incidente de uniformização de jurisprudência? É simples. O embargo de divergência, o embargo infringente, são recursos ordinários, inclusive, previstos no Código de Processo Civil. O caso do embargo de divergência, ele é previsto no regimento interno do STJ do Supremo. E a uniformização de jurisprudência não é recurso. Ah, professor, não é recurso? Não. E nós vamos ver na aula de uniformização. Eu vou deixar vocês ansiosos e vou explicar que, na verdade, é um expediente, um remédio jurídico que também é utilizado para uniformizar a jurisprudência. Tem gente dormindo ali, ele acordou. Professor, está dando aula? Alô, Marte, câmbio. Então, a uniformização da jurisprudência não é recurso. O embargo infringente, o embargo de nulidade é recurso. Prazo para interposição: 15 dias. Contados da onde, professor? Contados da data da publicação do acordo onde houve a divergência. Da divergência com que, professor? E aí, vamos aqui explicar bem bonitinho. Tu tivestes um acórdão
de uma turma, de uma sessão, de uma turma em que ele diverge. Peraí, mas olha, aqui ó, tá vendo aqui, seu juiz, olha, essa sua decisão aqui diverge da decisão do outro juiz, da outra turma. Então eu vou entrar com embargo de divergência que houve a decisão conflituosa. Então eu tive uma decisão aqui que foi sim e tive uma decisão aqui que foi não. Saiu esse acórdão aqui que está em conflito com este acórdão aqui. Então, professor, se há divergência, qual é o requisito básico para que eu prove essa divergência? Eu tenho que juntar os dois acórdãos que estão divergentes. Se há uma divergência, eu tenho que mostrar que uma turma decidiu de um jeito e a outra turma decidiu de outro. Como é que eu vou fazer isso? Com a juntada dos acórdãos divergentes. Tá? Prazo de 15 dias. Muito bem. Contados da data da publicação do acórdão. Efeito só devolutivo. Professor, mas a turma lá, a outra turma, além de ser divergente, tinha dado um efeito suspensivo porque causava agravame à parte. Como ele não tem previsão de efeito devolutivo, eu entro com mandado de segurança para dar o efeito nele. Baseado na decisão que já foi proferida na outra turma, que deu o efeito lá. Mas ele não tem efeito devolutivo, tá? Desculpa, ele não tem efeito suspensivo, ele só tem efeito devolutivo. Ele devolve às turmas divergentes a possibilidade delas dirimirem a divergência. E, geralmente o embargo de divergência vai ser encaminhado para um órgão superior. Se há uma divergência entre essas duas turmas aqui, vai para o pleno do STJ. Se há uma divergência entre turmas do STF, eu vou mandar para o pleno do STF. Se há uma divergência entre a turma e o órgão pleno, geralmente, gente, quando uma turma ela diverge do pleno do Supremo, geralmente o embargo de divergência faz com que prevaleça a opinião do pleno ou prevaleça a opinião do STJ. Mas geralmente, eu posso ter uma exceção em que aquela turma começou a entender diferente e, através dos argumentos dela, ela convence o pleno do Supremo ou do STJ? Pode acontecer. Pode acontecer. Tá? Então, só efeito devolutivo. Não há efeito suspensivo. Se você quiser efeito suspensivo, entre com mandado de segurança para dar o efeito suspensivo. Agora, esse aqui é o problema. São as jurisprudências, as súmulas que estão aqui. Vamos começar com calma pela súmula 598 do Supremo. Nos embargos de divergência não servem como padrão de discordância os mesmos paradigmas invocados para demonstrá-la, mas repelidos como não dissidentes no julgamento do recurso extraordinário. Então preste bem atenção. Divergência, gente, é quando há uma decisão positiva e negativa, antagônica. É possível que os argumentos dessa turma aqui, F, sejam diferentes dos argumentos de A. A súmula está dizendo justamente isso, olha. Nos embargos de divergência não servem como padrão de discordância os mesmos paradigmas invocados para demonstrá-la. Não é porque os argumentos são diferentes, os paradigmas são diferentes, que eu vou entrar com embargo de divergência. Eu preciso que a decisão seja divergente. Deu para entender? Então, no embargo de divergência não serve como padrão de discordância os mesmos paradigmas invocados para demonstrá-la, mas repelidos como não dissidentes no julgamento do recurso extraordinário. Então, no recurso extraordinário, eu tive argumentos dissidentes daquela turma aqui.
Mas não é o argumento que tem que ser dissidente, não é o fundamento que tem que ser divergente, é a decisão total. Não é a fundamentação, é a conclusão. Pronto. É essa o entendimento. Se a conclusão for divergente da outra turma, se a decisão do pleno for divergente da outra turma, sim. Agora, eu posso ter num julgamento perante o Supremo argumentos 1000 e alguns deles são divergentes entre si. Não tem problema, porque aí a decisão é que tem que ser divergente. Súmula 158 do STJ. Não se presta a justificar embargos de divergência o dissídio com acórdão de turma ou sessão que não mais tenha competência para nelas competência para a matéria neles versada. Então aqui, gente, preste bem atenção. Eu tinha uma divergência entre a turma A e a turma F, né? Tive essa divergência. E aí, nessa divergência, eu tive uma situação em que a turma F divergiu em relação à turma A. Só que por uma resolução, a turma S passou a não mais ser competente para apreciar o fato. A partir do momento em que há um dissídio com acordo de turma ou sessão que não mais tem, se essa turma F não mais tem competência para a matéria, eu vou me basear na divergência dessa turma que nem mais tem competência? Não posso. É a súmula 158 do STJ. Súmula 168 do STJ. Não cabe embargo de divergência quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acordo embargado. Então eu tive duas decisões divergentes, mas essa decisão aqui, que eu estou embargando, né, com os embargos infringentes, ela está de acordo com o pleno do STJ. Então, não cabe os embargos de divergência quando a jurisprudência do tribunal, então esse aqui, no nosso caso aqui, se firmou, né, no mesmo sentido do acordo embargado. Se o STJ, o seu pleno, já bateu o martelo e disse que quem tem razão é a turma A, vou perder meu tempo entrando com embargos de divergência, porque a turma B já está vencida. Então o que é que acontece a longo prazo? As turmas, as seções, né, ou turmas que forem sendo vencidas durante esses embargos de divergência, vão ter que modificar o entendimento. Por quê? Porque a turma F, por exemplo, que deu a decisão contrária e que se firmou um entendimento no pleno do STJ, ela tem que acatar o que está no pleno, né? Senão ela vai ficar o tempo todo vencida. A não ser que ela consiga argumentos para mudar o entendimento do pleno. Súmula 315 do STJ. Não cabe embargo de divergência no âmbito do agravo instrumento que não admite recurso especial. Olha, aí eu tenho algumas observações. Primeiro, esse agravo de instrumento aqui é o agravo instrumento da aula de agravo instrumento e agravo retido. Não é o agravo instrumento para forçar a subida do recurso especial, recurso extraordinário. Segundo, não cabe embargo de divergência no âmbito do agravo instrumento, que geralmente o agravo instrumento, ele é usado para combater decisões interlocutórias, que normalmente não versam sobre matérias infraconstitucionais nem constitucionais, normalmente. Por não versarem sobre matérias infraconstitucionais, não admite recurso especial, e por não versarem sobre matérias constitucionais, não admite recurso extraordinário. Deu para entender? Ou eu fui muito... O Tico que o Teco está processando? Vamos repetir de novo. A súmula diz: não cabe embargo de divergência no âmbito de agravo instrumento que não admite recurso especial. Eu poderia dizer:
não cabe embargo de divergência num agravo instrumento que não admite recurso extraordinário. Por quê? Primeiro, porque o agravo instrumento, como nós já vimos, ele combate decisões interlocutórias. Se essas decisões interlocutórias, normalmente um deferimento de uma testemunha, de uma perícia, uma decisão interlocutória, que essa decisão normalmente não viola uma norma infraconstitucional, então não cabe recurso especial. Normalmente não viola uma norma constitucional, não cabe recurso extraordinário. Mas professor, pode violar? Pode. Imagine, por exemplo, um agravo de instrumento que foi ajuizado porque aquela testemunha não foi ouvida e aquela testemunha, a não oitiva daquela testemunha ou não realização daquela perícia implica necessariamente numa violação do meu direito à ampla defesa. E direito à ampla defesa é um direito constitucional, então caberia recurso extraordinário. Então cuidado, tá? O que eu estou dizendo é que não cabe quando não admitir recurso especial e não admitir recurso extraordinário. Súmula 316 do STJ. Cabe embargo de divergência contra acórdão que, em agravo regimental, decide recurso especial. Então, eu tive um agravo regimental que decidiu um recurso especial a nível de STJ e, nesse agravo regimental, se afigurou uma divergência entre turma A e turma F, turma A e turma B, turma A e turma C. Se nesse embargo de divergência, que estava versando sobre recurso especial no STJ, teve uma divergência entre turmas, cabe, né? Cabe embargos de divergência. E acabou. Embargos de divergência, recurso especial extraordinário. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta? Falem agora ou se calem para sempre. Vocês não querem material?